Oi, minha gente, estamos aí começando o segundo, rápido, né? Segundo Spot Doutor. E estamos aqui com a doutora Fabiane Ximenes, Prazer, advogada bom dia. da Ximenes e Matos, e com Jonathan, da Automatize, certo? Sim. E nós vamos começar, evidentemente, né, Jonathan, com as apresentações. Primeiro, as madames, né, as mulheres. Obrigada pela preferência. Mas Eu fale aí, sou Fabiane. advogada, meu nome é Fabiane Ximenes, trabalho no escritório Ximenes Matos Advogados, atuo na área trabalhista, tributária, civil e meu escritório fica localizado em Niterói, fisicamente, né? Mas a gente atende online, pelas redes sociais e por todos os canais disponibilizados para todos os clientes. Legal. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom É um dia. prazer estar aqui. Eu sou sócio também na Automatize Contabilidade, junto com o Marcos, e eu sou mais especialista na parte justamente trabalhista. É, o foco aqui da minha experiência toda pregressa, antes até de entrar na Automatize, foi mais focado na parte trabalhista. Então, trabalhista, departamento pessoal, eu acredito aí que a gente vai bater um bom papo. Com Gente, eu certeza. desculpe, eu fui mal educado, eu não apresentei o Marcos, está aqui com a gente, que é da Automatize também. Está aqui participando com a gente. Certo, Marcos? Sim, eu tô sócio do Jonathan, né? Estamos aí nesse empreendimento. 12 anos aí de experiência, né? Big Four, multinacionais. Estamos aí tentando ajudar pequenos e médios empresários a crescerem, se profissionalizarem. É isso. E aí o assunto me parece que é pejotização, né? Isso, a pejotização nas relações trabalhistas. Isso. O pessoal está aproveitando bastante isso, né? Os Tá, empresários, né? tá sim. Pelo menos essa visão que eu tenho de Tá. fora, né? É. Não profissional. E tem trazido graves problemas depois na Justiça do Trabalho, né? Porque quando se reconhece o vínculo, vem todos os direitos e os deveres, né, que esse trabalhador teria direito, mas foi burlado por uma questão da pejotização. Mas o que é a pejotização? O empregador, né, estimula que o funcionário abra uma empresa para continuar exercendo a sua função com todos os requisitos trabalhistas, né, com exclusividade, onerosidade, habitualidade, subordinação. E isso descaracteriza a questão dele ser um prestador de serviço, porque ele deixa de ser um prestador de serviço porque ele está prestando aquele serviço com todos os requisitos, né, da CLT. Então, o que ocorre essa oferta que o empregador faz ao funcionário, normalmente, é oferecendo alguma vantagem. Olha, nós vamos te pagar um pouco a mais, você abre uma empresa, mas continua trabalhando para mim e eu aumento um pouco a sua renda mensal. E aí se burla, né, vários direitos trabalhistas que esse empregado teria direito, né? O FGTS, o pagamento dos impostos, que ele deixa de recolher, né, por conta de estar trabalhando, né, com uma empresa e tudo. Então, um dos requisitos assim que são fundamentais e tem dado problema no reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho é com relação principalmente à subordinação, né? Se você está subordinado a alguém, tem um horário de trabalho fixo, né, ganha aquele salário, você realmente tem que ter a sua carteira de trabalho assinada, né, para exercer aquela função e automaticamente ter todos os seus direitos garantidos. De ser mandado embora, ter o seguro-desemprego, né, dependendo, claro, do tempo de contrato de trabalho de cada funcionário, acidente de trabalho, ou um afastamento por doença natural também, né? Muita gente às vezes abre uma empresa, não paga os impostos que eles deveriam pagar e deixam de ter esses direitos. E aí muitos empresários que fazem isso, praticam essa forma indevida de contratação, quando, né, sofrem um processo trabalhista, são obrigados a reconhecer esse vínculo desde o início, que a pessoa abriu essa empresa, até o término do contrato de trabalho.
E aí fica muito mais caro, né? Porque ele vai ter que pagar todas essas diferenças, todos os impostos e todos os direitos que foi impedido, né? Que ele deixou de dar para aquele funcionário que exerceu a sua atividade lá, a sua função na empresa. Então, acredito que na contabilidade tenha muito isso, né? De você identificar que as empresas têm esse problema de burlar, né? Que as empresas burlam as questões trabalhistas para se beneficiar de alguma forma. Sim, sim. Esse fenômeno da pejotização, né, ele começou a ocorrer depois da reforma trabalhista, que teve lá início de 2017. Qual foi a principal mudança da reforma trabalhista nesse sentido da pejotização? Ela permitiu que tanto a atividade meio pudesse ser terceirizada, mas também a atividade fim da empresa. Ou seja, o objeto social, a atividade mesmo principal da empresa pode ser, digamos assim, terceirizada após a reforma trabalhista. Então, começou a ter esse fenômeno, essa corrida dos empresários, dos sócios de empresas, tentarem contratar que eu digo entre aspas, seus funcionários como PJ. E como a doutora falou, acaba trazendo um grande problema de não ocorrer o recolhimento desses tributos trabalhistas, né? E quando o funcionário precisar recorrer ao INSS, tiver precisar de um auxílio-doença, um salário-maternidade, ele acaba tendo isso usufruído. Ele não consegue ter direito a esses benefícios justamente porque não tem a carteira assinada. A gente tem lá no nosso escritório, na nossa empresa de contabilidade, muitos dos nossos clientes acabam perguntando: como é que eu faço para contratar um PJ? Quais são os encargos que eu vou pagar contratando um PJ? E a gente sempre instrui para os nossos clientes o seguinte: você pode contratar um prestador de serviço como pessoa jurídica. Ele pode abrir uma empresa para prestar serviço para você, desde que, como a doutora falou, não tenha toda essa subordinação, essas características que envolve um funcionário CLT. Bater ponto, metas, certo? Então a gente fala, você não pode contratar com PJ se ele tiver todas as características de funcionários. Ainda assim, a gente sabe que no meio empresarial é muito comum, mesmo assim, os empresários contratarem PJ, enfim, é uma economia de custo que às vezes, muito provavelmente também vai E ocorrer lá. continua com a exigência, né? Que Sim, é que o cara trabalhe como se fosse CLT, né? Isso. ele vai ser um Sim. funcionário, vai ser tratado como funcionário. Agora, cabe, por exemplo, se ele tiver provas de que ele está sendo contratado como PJ e está sendo cobrado como CLT, ele tem juridicamente como Total amparo, se ele tem provas, Se ele tem né, provas. testemunhal, provas de e-mail, e diversas outras meios de provar que ele tem características de seletista e não de prestador de serviço, com certeza ele pode pleitear na justiça os seus direitos. Ele tocou num ponto também muito importante, né, após da reforma de 2017, trabalhista, com relação à terceirização das atividades, né, porque não basta a empresa também só contratar uma atividade terceirizada e achar que ela não tem, de forma subsidiária, uma responsabilidade sobre aqueles funcionários também. Então, a empresa que contrata essa terceirização também tem que ter vigilância sobre todos os direitos, se esses direitos estão sendo pagos, se a empresa realmente, né, confere aos seus funcionários todos os direitos que ele faz jus pelo contrato de trabalho. Porque chegando na justiça, por exemplo, ele tem uma empresa e terceirizou a minha empresa para fazer uma atividade para ele, seja de vigilância, de limpeza ou de qualquer outra atividade, né? É a obrigação dele perguntar: Fabiane, você está pagando todos os impostos? Me manda todo mês. Porque se eu estou deixando de cumprir com as minhas obrigações com os meus funcionários e um deles entram na justiça, eu me colocando na justiça e colocando ele de forma subsidiária, pode ser que ele tenha que pagar os direitos que eu deixei de cumprir com esse funcionário, né? Então, a legislação está muito blindada com relação ao direito trabalhista para o empregado nesse sentido.
tá? De contemplar realmente, de garantir, na verdade, que ele esteja trabalhando com os seus direitos, né, devidamente feitos pelos empresários, né? Então, pode sobrar para a empresa de contabilidade também, né? A Até gente, isso, né? Tem até isso também. porque como eu falo, Por isso vocês têm que orientar a bem, né? gente orienta Falar bem, que nem mas o a Marcos gente falou. não É, consegue a gente não. impedir se o É, cliente, o empresário quiser contratar mesmo assim. Mas a gente deixa, a gente manda um e-mail comunicando, ó, todas as orientações para a gente tentar, de alguma forma, se precaver. E um mecanismo até importante que veio com a reforma trabalhista para tentar evitar que as empresas demitissem seus funcionários atuais para recontratar como PJ, isso está lá na lei que a empresa precisa esperar um período de, pelo menos, se não me engano, 18 meses para se demitir um funcionário e contratar novamente uma PJ, uma empresa que tem esse funcionário como sócio. Então, assim, é uma maneira que a reforma teve de tentar evitar essa migração, essa demissão em massa para recontratar como PJ, para que não houvesse prejuízo para os funcionários atuais que eram contratados como CLT. Caramba. É uma tentativa, né? É uma tentativa. porque eu já vi, né? Às vezes contrata empresa de terceiros. Espera passar esse lapso temporal, E- né? E aí coloca um terceiro durante esse período para contratar, mas na verdade é outra pessoa que está fazendo a função, Pode ser exercendo a um função, né? familiar que Pode abre ser um uma familiar, empresa desse exatamente. ex-funcionário, mas é o funcionário que está lá trabalhando para o empresário, e aí depois que termina esses 18 meses, aí faz uma alteração na PJ, sai o familiar Exatamente. e entra o ex-funcionário. Caramba, bem Brasil mesmo, né? Nossa. Aham. Aqui, Isso existe. aqui não se pode dar nada assim, que os caras já É. É isso dão um aí. jeito, né, de... Sim. Eu pergunto agora, não tinham os autônomos, né? Não, ainda Os tem. freelancers, Ainda né? tem. Ainda tem. Que Ainda ainda tem, mas continuam, né? a No questão com o mercado. autônomo é que para empresas fora do Simples, o autônomo ainda acaba sendo muito oneroso para as empresas, porque a empresa paga o INSS patronal sobre o salário, enfim, sobre o valor pago para o Tá. autônomo, que aí pode chegar a 20, 25%, às E, vezes, pro- e perto de o, 30%. e o autônomo, ele também tem a retenção na fonte, Na fonte, é. como se fosse um CLT. Então, às vezes, Poxa. até o autônomo também não quer, porque ele vai ter retenção na fonte, vai ter que recolher imposto, então ele também não quer. É. Então, a empresa, por um lado, paga mais, e o funcionário também, por outro lado, recebe menos, né, do que ele queria receber também, né? Ele vai ter lá no RPA, né, que é o recibo Recibo. provisório, recibo de prestação autônoma, ele vai ter os descontos do INSS e até do imposto de renda, com uma alíquota diferenciada do INSS, no caso se fosse CLT, mas ele vai ter descontado. A lei obriga que a empresa, mesmo que contrate um autônomo, pague um autônomo, faça os descontos e também recolha a parte patronal se a empresa for fora do Simples. Então acaba que eles têm as empresas e mesmo até o prestador de serviço faça um modelo de contrato de PJ para PJ para evitar esses gastos, esses custos. Uma coisa também muito recorrente, né, com relação ainda à reforma, por exemplo, tem empresas que precisam de uma determinada época do ano de uma demanda maior de funcionários, né? E aí ele não quer contratar essa pessoa com um contrato indeterminado, porque ele não vai ter condições de manter o resto do ano toda aquela equipe, né? Toda aquela equipe de funcionários. Então criou-se também um contrato intermitente, que é o contrato onde um empregador, né, de forma convoca esse trabalhador, né, essa pessoa para trabalhar num determinado período, né, e aí paga todos os direitos, todos aquele do período que ele trabalhou, e aí durante o ano e passando o tempo de forma não habitual, mas ele pode, nesses períodos em que necessita aumentar a contingência de funcionários, criar essa modalidade também de contratação, que é o contrato intermitente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E essa pessoa que abriu para ela trabalhar, ela vai precisar abrir a PJ, pessoa jurídica, Uhum. né? Aí ela abriu, ficou um ano lá. E depois, se ela não arrumar emprego, aí Ela tem a opção, porque assim, a PJ que abre a empresa, ela não precisa necessariamente
trabalhar só com um contratante. Ela pode prestar serviços para qualquer empresa, desde que... Assim, porque ela sendo PJ, eu posso trabalhar para você, para ela. É, e- mas aí descaracteriza um dos requisitos do contrato seletista, que é a exclusividade. Sim. Porque num contrato de exclusividade, por exemplo, eu trabalho aqui numa recepção. Eu não posso chegar para o meu empregador e falar, olha, amanhã vai vir outra pessoa no meu lugar trabalhar. Entendeu? Porque eu sou exclusiva naquela função. Né, por várias características. Então, eu descaracterizo. Se ele é um PJ e trabalha de forma, né, com outras empresas, prestando serviço a outras empresas, aí eu descaracterizo um dos requisitos. Ah, então vou perder na justiça? Não, depende. Aí depende porque eu tenho que avaliar todos os outros requisitos. O cara que trabalha com informática, por exemplo, que ele tem Não, várias pessoas. aí ele não tem vínculo empregatício. Trabalha, às vezes, até muito home office, Sim, até, sim. né? Aí ele Porque deixa de ter... Não só home office, mas Não, aí ele é um prestador de serviço de fato. ele é, de fato, De mesmo. fato, um prestador de serviço. Aí não tem como ele exigir vínculo, porque ele tem uma empresa e presta serviço a várias, né? Então ele não preenche os requisitos da CLT. Tá, mas quem exige Terceiro artigo da CLT. Quem exige a fidelidade, né? Foi o termo que você usou, a Exclusividade. exclusividade é a empresa que A está empresa. contratando? Ou A empresa que está contratando, né, que faz essa... Mas se não tiver essa exclusividade, essa coisa, o cara pode trabalhar em outra. Pode, aí ele Passou pode. 6 horas aqui numa e 6 Pode, horas em outra. pode. Só para me entender, porque sou leigo nisso Não, aí, né? claro, ele porque pode. Esse modelo de contratação ele é válido, ele funciona Sim, para sim, mas vários aí não é na segmentos. esfera trabalhista que a gente vai tratar essa relação, é na esfera civil, porque é um contrato entre prestadores de serviço. Né? Então, a esfera trabalhista não reconhece esse contrato como um vínculo empregatício para essa pessoa. A não ser que eu fui coagida a abrir uma empresa para prestar meu serviço e mantive esses requisitos de onerosidade, exclusividade, subordinação, habitualidade. E até voltando Entendeu? à sua pergunta, vamos supor que abri uma empresa para trabalhar com um contratante só, acabou meu contrato, o contratante não quis mais renovar, enfim, não quer mais serviços. Aí que ocorre também muito problema, que é esse sócio dessa PJ que abriu essa empresa só para prestar esse serviço, acaba não dando continuidade, não dá baixa na empresa, e aí tem declarações acessórias, por mais que não vá haver pagamentos de impostos, porque a empresa está sem movimento, não está tendo receita, não está tendo faturamento, mas ainda assim a Receita Federal e outros órgãos, seja estaduais, municipais, eles exigem algumas declarações acessórias que sejam enviadas periodicamente, e isso acaba acarretando aí algumas multas, enfim, alguns problemas no CNPJ e que podem, dependendo do grau, enfim, da quantidade, trazer problemas para o sócio mesmo no CPF dele. Então é importante esse empreendedor que abriu uma PJ para prestar esse tipo de serviço tem um acompanhamento de uma contabilidade e isso seja feito regularmente. Não vou mais prestar serviço, a gente vê se vou continuar entregando essas declarações acessórias sem movimento, zeradas, para não ter qualquer tipo de problema, ou dou baixo logo na empresa, encerro a empresa, se precisar, abro uma outra. E o que acontece muito também é que essas pessoas que procuram esse serviço PJ, eles acabam abrindo muito um MEI. Por mais que a lista de atividades permitidas no MEI seja limitada, enfim, por questões de economia, de custos e também essas declarações acessórias que eu mencionei são mais reduzidas para o MEI, eles acabam procurando abrir um MEI, botam uma atividade lá parecida, se não estiver lá na lista permitida, para ter um CNPJ e prestar esse serviço de PJ para PJ. Legal, bem esclarecedor para quem não sabia nada. Quando ela falou para mim, a PJ, eu falei, oi? Aí depois é que eu fui assimilar que realmente tá muito isso, né? As pessoas, a empresa, quando vai contratar, está querendo isso E como eu falei, é válida. direto. A gente, na Automatiza, a gente tem prestador de serviço PJ, o nosso responsável pelo TI, a gente paga ele como PJ, mas ele não bate ponto, ele não tem meta, a gente passa as demandas para ele faz no tempo dele. Então, assim, não tem essa condição de vínculo trabalhista
E como eu falei, é válido, desde que seja feito conforme a lei permite. Exatamente. No escritório a gente também tem advogados que, né, trabalham como PJ na parceria, né, do escritório, mas também não preenche esses requisitos seletistas. Porque o advogado não pode dar mole dentro do... O intuito aqui também da Mesma conversa coisa nem o é contábil, demonizar né? o prestador de serviço, sim, né? É sim, só sim. esclarecer que Sim, né, o sim, seletista claro, é uma coisa e o prestador de serviço é outra, né? claro. Pô, Acho gente, bem esclarecedor. Você quer o falar grande, algo? só para complementar aqui, o grande problema é exatamente isso. O empresário tenta fazer de todos os artifícios, assim, até inimagináveis Faço ideia. para poder reduzir um custo ali naquele momento. Depois, daqui a 2, 3 anos, a pessoa vai entrar na justiça, vai ganhar todos os direitos, vai pagar 2 vezes aquilo ali, com multa, juros, com tudo, mais uma ação na trabalhista. Então, assim, Ainda tem a coisa de recorrer, né? Que você pode recorrer, mas no entendeu? final É. vai só estar postergando um problema que ele acabou criando, né? Às vezes, como diz o ditado, né? O barato sai caro, né? Exatamente. Não, e na Justiça do Trabalho ele é caríssimo. É. Porque o que acontece? Se a empresa deixa de pagar esse passivo trabalhista, né, que a pessoa ganhou, existe a desconsideração da personalidade jurídica e recai sobre o CPF da pessoa, sobre os seus bens. Então, assim, e se você não tem bens, a justiça começa a bloquear alguns direitos seus. Suspende a sua CNH, seu passaporte, né? Eu já vi vaga de garagem ser penhorada para pagar direito Caramba. trabalhista, porque ela tem natureza alimentar, né? O salário tem natureza alimentar. Então, a justiça vai em busca até os últimos recursos para conseguir que esse funcionário, ex-funcionário, receba seu direito. Então, é muito sério. A Justiça do Trabalho, ela realmente sai muito caro aquele que tenta, de alguma forma, Sim. burlar, né, a legislação nesse sentido. É importante isso que você comentou, é que os empresários às vezes não têm esse conhecimento. Não que acham tem. que, porque eu estou abrindo uma sociedade LTDA, os empresários que eu falo, os contratantes que vão contratar a PJ. Tenho uma empresa, sociedade limitada, que estou com o meu patrimônio pessoal protegido, mas, na verdade, em questões trabalhistas, a justiça consegue ir atrás dos bens pessoais dos sócios. Sim, sim. E vai mesmo. Aí, mas o meu bem é trabalhista, empenhorável. Tá, mas o seu bem vale quanto? 300 mil. Você deve quanto? 100. Você vende, paga 100, compra um de 200. Né? Porque as pessoas ainda têm essa coisa do... Tem bens que realmente não tem como, né, penhorar, mas tem outros que, dependendo da dívida, ele manda você vender para poder pagar a cota parte da dívida trabalhista. É bem Bom, sério. gente, mais um podcast do Spod Doutor, bem esclarecedor, né? Da pejotização, no caso, hoje. E eu queria agradecer vocês e pedir a cada um para, que a gente já está chegando no finalzinho, né? Para dar sua mídia ou falar o que quiser aí nesse final. Eu quero agradecer novamente pelo convite, Eduardo, do Eu que podcast. Agradeço os meus colegas que dividiram a mesa aqui comigo. Foi muito enriquecedor, né? E disponibilizo, o nosso Instagram é ximenes_matos_advogados. Né? Meu escritório fica em Niterói, pertinho ali do centro. Nikit, depois da Poça, do outro lado da Poça. Desceu da barca, já está no escritório. É bem simples, né? Mas a gente atende da forma online também e o que for mais conveniente para o Hoje cliente. em dia o online, né? Tem audiência, né? Online a gente está fazendo. A pandemia só antecipou o que já estava programado para frente, Sim, né? sim. Que isso aí ia acontecer. Verdade. Mas aí a pandemia, aí todo mundo teve que se adaptar enlouquecidamente. E hoje em dia a coisa já está andando verdade. normalmente, né? Muito bom. Todo mundo atende assim. E aí, Jonathan, fale. Eu queria agradecer também aos colegas a oportunidade de estar aqui. Foi bastante enriquecedor, gostei bastante e espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Com certeza, Queria deixar né? aqui o nosso arroba das redes sociais, nosso escritório, automatiza_contabilidade, e fico aí à disposição. É isso. E aí, Marcos? Bom, agradecer mais uma vez, né? Pelo tempo, como o Jonathan falou, espero que seja o primeiro de muitos. Enfim, nossas redes estão aí, Instagram, Facebook e LinkedIn. Procurar, a gente está aí, atendendo o Brasil todo também.
É isso aí, minha gente. A Ximenes e Matos e Automatize. Esteve aqui com a gente, bem esclarecedor, né? Eu acho que porque muita empresa está contratando assim, né, na periodização, então as pessoas têm que estar esclarecidas muito sobre isso aí. Tanto o que vai trabalhar como o que vai contratar, É verdade. né? Então, e é isso. A gente vai terminando por aqui. Agradeço também aqui ao estúdio, ao Leon, que está sempre aí com a gente. Um abraço e obrigado, minha gente, por mais esse Obrigada. podcast. Terão muito por aí na frente, tá bom? Um abraço a todos.